Há uma semana, o senhor de Xanadu foi levado à sepultura. Uma das mais fulgurantes figuras de nosso século, o Kubla Khan da América, Charles Foster Kane. Em 1941, quando Hollywood já tinha seu sistema de estúdios bem estabelecido e os grandes astros dominavam as telas, um jovem de apenas 25 anos chegou para mudar tudo. Ele vinha do teatro, do rádio e carregava a reputação de gênio precoce. Esse jovem era Orson Welles, e o filme que ele dirigiu, produziu, coescreveu e ainda protagonizou foi chamado por décadas de o melhor de todos os tempos. Este filme é Cidadão Kane, e hoje vamos mergulhar na produção desse filme, entender quem foi esse artista tão improvável e por que essa obra continua intrigando espectadores e cineastas até hoje. Mas antes, não esqueça de se inscrever, compartilhar e dar like para ajudar o canal a fazer mais vídeos como esse. Antes de chegar ao cinema, Orson Welles já tinha construído uma fama quase mítica. No teatro, ele dirigiu montagens ousadas, como uma versão de Macbeth de William Shakespeare. No rádio, sua voz e seu senso de dramaturgia explodiram em popularidade ao realizar em 1938 uma das transmissões de rádio mais conhecidas da história. Sua narração do livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, deixou centenas de americanos em pânico que acharam, através da narração extremamente convincente de Wells, que a Terra estava sendo invadida por extraterrestres. Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes. Well, I hardly know where to begin. To paint for you a word picture of the strange scene before my eyes, like something out of a modern Arabian Nights. Well, I just got here. I haven't had a chance to look around yet. I guess that's it. Yes, I guess that's the thing directly in front of me, half buried in a vast pit. Must have struck with terrific force. The ground is covered with splinters of a tree. It must have struck on its way down. But I can see the object itself doesn't look very much like a meteor, at least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder. Essa combinação de irreverência, inteligência e senso de espetáculo gerou uma aura em torno de Wells. Ele passou a ser visto como um gênio indomável, alguém que poderia trazer renovação artística para qualquer meio em que encostasse. Hollywood, que estava sempre atrás de novidades, não demorou a fazer uma proposta. A RKO, um dos grandes estúdios do período, ofereceu a Wells um contrato realmente fora da curva. Liberdade para escolher seus projetos, trabalhar no roteiro, dirigir, atuar e interferir na montagem. Em um sistema em que o estúdio controlava quase tudo, isso era um gesto de confiança e também uma aposta arriscada. A partir daí, Welles começa a desenvolver o que se tornaria Cidadão Kane, ao lado do roteirista Herman J. Mankiewicz. O projeto nasce como uma espécie de estudo de personagem, a ascensão e queda de um magnata da comunicação, um homem que constrói um império de jornais e rádios e tenta se projetar como uma figura maior que a própria vida. Não demora para que convidados e críticos comecem a notar semelhanças com uma figura real.
o poderoso William Randolph Hearst, proprietário de um império midiático na época. Com essa estrutura básica em mãos, Welles e sua equipe transformam o set de Cidadão Kane em um laboratório. O diretor de fotografia Greg Toland, já consagrado em Hollywood, vê no projeto uma chance de experimentar ao máximo. Lentes diferentes, profundidade de campo extrema, truques de iluminação. Welles, recém-chegado ao cinema, não tinha vícios do sistema de estúdios e justamente por isso estava disposto a testar soluções que muitos considerariam arriscadas. O resultado é um filme que, desde a origem, carrega a marca da liberdade criativa. É um jovem diretor com carta branca, apoiado por um time extremamente competente, explorando o cinema como se fosse uma arte recém-inventada. Cidadão Kane se abre praticamente como um conto gótico. Em um palacete isolado, chamado Xanadu, um homem velho está à beira da morte. Um objeto cai de sua mão e uma única palavra é sussurrada. Rosebud. Esse homem é Charles Foster Kane, magnata da imprensa, um dos homens mais ricos e influentes do mundo. Em poucos minutos, o filme nos mostra seu fim e nos entrega o enigma que vai impulsionar toda a narrativa. A partir dessa cena inicial, acompanhamos um jornalista encarregado de investigar o significado dessa palavra misteriosa. Ele entrevista diferentes pessoas que conviveram com Kane, amigos, funcionários, a ex-esposa, e cada depoimento abre um novo capítulo da vida desse personagem, em forma de flashback. O resultado é uma biografia quebrada, vista por múltiplas lentes, cheia de contradições. A estrutura do filme é quase a de um documentário investigativo. O repórter pergunta, os personagens respondem, e o espectador monta mentalmente a figura de Kane. Só que cada versão é parcial. Eu sou capaz de me lembrar de tudo, meu caro rapaz. É a minha desgraça. Esta é uma das maiores desgraças que foram infligidas à humanidade, a memória. Eu era seu maior amigo e, no entanto, ele comigo se portou como um cão. O amigo traído vê um homem que perdeu a alma para o poder. A segunda esposa enxerga um marido controlador e incapaz de empatia. Sr. Kane. Muito dinheiro é a primeira coisa que me vem à cabeça quando lembro do Sr. Charles Kane. Sabe, nunca devia ter falado com o Charlie da primeira vez que o encontrei. Caramba, quanto tive que cantar depois disso. Ele gastou milhões com aulas de canto. Os professores cobram caro. Precisam ganhar a vida. Quanto a senhora ganhou? Não ganhei nada. Só pagou as aulas de canto. Mas ele se casou com a senhora. Ah, sim, mas o casamento só se realizou depois que tudo passou e os jornais se acalmaram um pouco. Ele perdeu as eleições e Emily se divorciou dele. O banqueiro percebe o jovem idealista que se torna um tigre dos negócios. Não, Sr. Thatcher, eu fui expulso do colégio, de vários colégios, não lembra? Eu lembro. Charles, você parece ter se esquecido de um fato importante. Sim, de Sr. que Thatcher. você é um dos maiores acionistas particulares da companhia de transportes. O problema é que o senhor não entendeu com quem está falando. Como Charles Foster Kane, dono de 82.364 ações da Companhia de Transportes Preferenciais, como eu tenho uma ideia geral dos meus bens, concordo com o senhor. Charles Foster Kane é um canalha. Nenhuma dessas narrativas, isoladamente, dá conta de quem Kane realmente foi. Isso faz de Cidadão Kane
um filme sobre a própria impossibilidade de conhecer alguém por completo. A pergunta, o que é Rosebud, vira aos poucos, quem foi Charles Foster Kane? E a resposta nunca é totalmente satisfatória. Há sempre um resto de mistério, uma parte inacessível da pessoa. Uma das marcas mais comentadas do filme é o uso da profundidade de campo. Em muitas cenas, tudo está em foco ao mesmo tempo, do primeiro plano ao fundo. Isso pode parecer simples hoje, mas na época exigia lentes, iluminação e planejamento de quadro muito cuidadosos. A ideia é que o espectador possa escolher onde olhar dentro do plano, porque cada zona da imagem carrega informação dramática. Por exemplo, há cenas em que uma conversa acontece em primeiro plano, enquanto, ao fundo, outro personagem está isolado, diminuído, quase esquecido no enquadramento. Com a profundidade de campo, essa figura no fundo não se dissolve, ela continua presente. Welles e Toland brincam o tempo todo com o posicionamento da câmera. Quando querem enfatizar o poder de Kane, a câmera olha de baixo para cima, fazendo com que o personagem pareça gigantesco, dominando o espaço. Em outros momentos, quando Kane está fragilizado, a relação se inverte. A câmera o esmaga, mostra um homem pequeno em ambientes enormes e vazios. Outro detalhe é o cuidado com os cenários, muitos deles construídos para permitir que o teto apareça no quadro, o que não era comum em Hollywood. Isso reforça a sensação de realismo e também contribui para a sensação de claustrofobia em certas cenas, como se os espaços físicos refletissem o peso psicológico que recai sobre os personagens. Quando o filme finalmente mostra o que é Rosebud, o espectador descobre que se trata do trenó de infância de Kane. É um objeto carregado de memória afetiva, ligado ao momento em que ele ainda era um menino comum, antes de ser arrancado de casa e lançado no mundo dos negócios. O detalhe crucial é que nenhum personagem do filme, além de Kane, sabe disso. Só o público tem acesso a essa revelação. Isso cria uma ironia poderosa. O repórter falha em sua investigação. Os conhecidos de Kane jamais entendem o peso dessa palavra. E nós, espectadores, nos tornamos guardiões de um segredo que explica, em parte, a melancolia do personagem. Por que será que ele queria isso? Engraçado, ele juntou todas essas coisas. Palácios, quadros, brinquedos e todo o resto. O que significa? Charles Foster Kane? Oh, Rosebud. O que acha, Jerry? O que é Rosebud? Foi o que ele disse ao morrer. Você conseguiu descobrir o que é? Não, não consegui. O que foi que você descobriu, Jerry? Muito pouco, na verdade. Vamos andando. O que andou fazendo esse tempo todo? Decifrando um quebra-cabeças. Se descobrisse o que é Rosebud, aposto que isso explicaria tudo. Não, eu não acredito. Não. O Sr. Kane foi um homem que conseguiu tudo o que quis e depois perdeu. Talvez Rosebud fosse uma coisa que ele não conseguiu ou que perdeu. De qualquer forma, não explicaria nada. Uma palavra não pode explicar a vida de um homem. Não. Eu acho que Rosebud é apenas uma peça de um quebra-cabeça. Uma peça perdida. Ao mesmo tempo, o filme parece sugerir que é perigoso tentar reduzir uma vida inteira a um único símbolo. Rosebud é significativo, sim, mas não é toda a verdade de Kane. É uma peça importante de um quebra-cabeça maior. Por isso, a imagem final do trenó queimando em meio a tantos objetos acumulados em Xanadu
soa como uma ironia. O coração de Kane se perde em meio à sua própria coleção de excessos. Cidadão Kane, assim, é um filme sobre as limitações de qualquer biografia. Por mais que se coletem depoimentos, documentos e memórias, sempre haverá um resto que escapa, um Rosebud que ninguém vê por completo. Quando William Randolph Hearst percebe as semelhanças entre Kane e sua própria trajetória, isso gera uma reação. Seus jornais boicotam o filme, críticas negativas são incentivadas e há episódios em que salas de cinema se recusam a exibir a obra. Em vez de uma estreia triunfal, Cidadão Kane enfrenta resistência política e econômica. Isso ajuda a explicar por que, apesar do impacto artístico imediato, o filme não explode em bilheteria como alguns clássicos posteriores. Ele nasce já envolto em controvérsia. Na temporada de prêmios, Cidadão Kane consegue diversas indicações, mas leva apenas o Oscar de roteiro. Ainda assim, o filme passa a ser um ponto de referência para críticos e cineastas atentos à linguagem. Com o passar das décadas, a obra é revisitada, exibida em cinematecas, estudada em escolas de cinema. Aos poucos, vai se consolidando a ideia de que Cidadão Kane não é apenas mais um filme clássico, mas um marco de invenção formal. Listas de melhores filmes, pesquisas com diretores e críticos, tudo isso contribui para sua canonização como um dos grandes pilares da história do cinema.